O que está acontecendo com a Bolsa Brasileira? Tá difícil, né? A Bolsa Brasileira está sob pressão. Quem se lembra daquela música do Queen e do David Bowie, Under Pressure? É assim que eu me sinto quando eu falo da Bolsa Brasileira, que não tem sido capaz de capturar a melhora do cenário internacional, né? Ao longo do mês de maio a gente viu o cenário internacional melhorar por vários motivos e aqui no Brasil nossas questões internas acabaram atrapalhando um pouco. Tanto que o principal índice acionário americano, o SP500, subiu quase 6% em maio, enquanto a Bolsa Brasileira, o índice Bovespa, caiu 3%. Mas, como dizem Queen e David Bowie, por que não podemos dar uns aos outros uma nova chance? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje e também qual é a nossa estratégia em ações brasileiras para o mês de junho. Vem comigo! Bom, ao longo do mês de maio, a gente teve vários indicadores benignos da macroeconomia americana, né? Em primeiro lugar, a inflação mostrou arrefecimento. Em segundo lugar, a atividade americana, a atividade econômica também desacelerou, o que para os cortes de juros, né, que ainda estão na nossa expectativa, então a expectativa de cortes de juros lá nos Estados Unidos foi beneficiada por essa sensação de atividade e inflação desacelerando, em ambos os casos, né? Com isso, as bolsas americanas tiveram um ótimo desempenho ao longo de maio, o que não aconteceu aqui na Bolsa Brasileira, né? Essa melhora de cenário internacional ajudou a fazer com que os saques dos gringos da Bolsa Brasileira parassem, né? Aliás, ao longo do mês de maio, os gringos aportaram cerca de R$1 bilhão na Bolsa Brasileira. É muito pouco, mas pelo menos pararam os saques, né? O que é muito importante. Até então, haviam sido de R$36 bilhões somados, né? Nesses primeiros 4 meses do ano. Junto com maio, deu uma desacelerada nesses saques. Mas, por outro lado, quem está sofrendo saques, esses sim são os nossos fundos de ações brasileiros. Esses fundos registraram quase R$5 bilhões em saques no mês de maio, o que invariavelmente acaba pesando sobre a Bolsa Brasileira, porque quando esses fundos institucionais recebem saques, eles são obrigados a vender ações para honrar o pagamento desses saques. E por que isso aconteceu, né? O internacional melhorou, o local piorou. Isso aconteceu por causa de uma soma de fatores locais que fez com que as expectativas de inflação piorassem e, por conta disso, o mercado foi ajustando para cima as expectativas de taxa Selic nesse ano e no próximo, né? Por que a expectativa de inflação piorou tanto? Em primeiro lugar, o nosso governo aí de situação vem perdendo popularidade e, com isso, eles estão procurando medidas aí para estimular a economia, para aumentar a popularidade, o que tem se passado por tentativas, no mínimo tentativas de aumento de arrecadação para que o governo consiga gastar mais, né? E isso faz com que haja uma pressão inflacionária, pelo menos isso é o que se espera, né? Quando a gente observa as contas do setor público, já é possível observar um aumento do déficit aí do governo ao longo deste ano, né? Desde que esse governo assumiu no ano passado, mas principalmente ao longo desse ano vem crescendo bastante, né? Além disso, tem a questão climática lá no Rio Grande do Sul, né? Que invariavelmente vai vir com algum tipo de estímulo, algum tipo de ajuda por parte do governo, que é muito necessária sim, mas isso pode levar a uma certa, entre aspas aqui, uma licença para gastar, que pode acabar gerando mais pressão ainda sobre a inflação. E por último, a sucessão do Banco Central. Para quem não se lembra, no final deste ano a gente vai ter a troca da presidência do Banco Central. Roberto Campos Neto vai entregar o seu posto ao seu sucessor, que ainda não foi escolhido, mas o preferido aí nessa disputa, que é o Gabriel Galípolo, um membro do Banco Central indicado pelo governo atual, é percebido como tendo uma postura um pouco mais flexível em relação à inflação, né? Pelo menos essa é a imagem que se tem dele. A gente não pode tirar conclusões precipitadas aqui, obviamente, mas esse temor que circunda a sucessão do Banco Central tá levando parte do mercado a acreditar que ele vai ser mais leniente com a inflação e, com isso, quem sabe até abaixar os juros artificialmente ou mantê-los baixos artificialmente a despeito de uma inflação que acelera possivelmente e se desancora da meta de 3%
do nosso Banco Central, né? Então, com tudo isso, os nossos ativos de risco foram muito pressionados. O Ibovespa caiu 3%, o Bovespa Small Caps caiu 3,4%, e isso aqui eu não tô nem colocando na conta, né, toda a questão que teve envolvendo a troca da presidência da Petrobras, que não estava no Empíricos 10 Ideias. Bom, a nossa carteira Empíricos 10 Ideias, com 10 ações que a gente recomendou para o mês de maio, teve uma queda de 4% contra menos 3% do Ibovespa e menos 3,4% do Bovespa Small Caps. Agora vamos falar de futuro, né? Qual é a nossa estratégia para junho? A gente percebe que é difícil a gente encontrar uma narrativa própria que sustente a Bolsa Brasileira, né? Assim, mesmo quando o cenário internacional melhora, mesmo quando a gente consegue enxergar um corte de juros lá nos Estados Unidos, que na nossa opinião é o principal catalisador de que a Bolsa Brasileira precisa, mesmo assim a gente não consegue engatar uma alta. A gente precisa de um mínimo de sustentação aqui na nossa narrativa própria. Enquanto a gente não encontra essa narrativa própria, o que a gente tem? Uma bolsa que continua muito barata. Eu sei que até Pedro Álvares Cabral falava que a Bolsa Brasileira está barata, né? E a gente ouve se falar nisso há muito tempo, o que não quer dizer que ela vai se tornar cara em breve, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente não sabe por quanto tempo ela continuará barata. O fato é que hoje ela está barata e a gente tem a oportunidade de comprar excelentes empresas na promoção, a preços muito atrativos. Então, é essa a nossa estratégia para o mês de junho, né? Compor uma carteira com 10 ações de empresas de alta qualidade. O que eu chamo de empresas de alta qualidade? Entra recessão, sai recessão, entra crescimento, tem inflação, não tem inflação. São empresas que atravessam esses ciclos econômicos, sempre crescendo seus lucros, sempre crescendo a sua rentabilidade. Então, é esse tipo de empresa que a gente escolhe para o Empíricos 10 Ideias. E mais importante do que isso, né? O que a gente não escolhe, né? Porque o que não fazer, às vezes é tão importante quanto o que fazer. A gente ainda faz questão de não ter empresas muito alavancadas, principalmente nesse cenário de taxa Selic maior, né? A gente espera que a taxa Selic atual de 10,5% seja mantida até o final do ano, então não vai ter uma queda tão grande rumo a uma Selic de 1 dígito que a gente esperava anteriormente. Então, nesse cenário, é imprescindível que você tenha em carteira, na nossa opinião, é claro, empresas de baixa alavancagem, com balanços muito saudáveis e com pouca dívida relativamente ao dinheiro que elas têm em caixa. Pensando nisso, a gente mantém como as maiores posições da nossa carteira empresas de setores defensivos como infraestrutura, energia elétrica, setor financeiro, e aqui eu gostaria de destacar 2 empresas. Equatorial, que é uma empresa de distribuição de energia elétrica, né? Um setor extremamente defensivo, um setor com pouco risco de demanda, né? Existe demanda por energia elétrica Brasil afora aí e pouco exposta à variação dos preços de energia, esses muito dependentes do regime de chuvas do Brasil. Chove muito, o preço de energia cai, prejudicando as geradoras de energia, que tem que vender energia mais barato. Isso não acontece com as distribuidoras, né? Que simplesmente repassam a energia recebida aí das geradoras e transmissoras, acrescida de um reajuste anual de inflação. Esse é o caso de Equatorial, a gente gosta muito dessa empresa e está a valuations muito atrativos. Um outro destaque, esse aqui tanto de natureza estrutural quanto de natureza tática, né, técnica, é Itaú Unibanco, que está perto aí de R$ 31,00 a ação hoje, negociando a um índice preço sobre lucro estimado para 2024 de mais ou menos 7, 8 vezes, está entre 7 e 8 vezes esse múltiplo, e um múltiplo de preço sobre valor patrimonial de 1,8 vezes. É sim um prêmio contra Santander e Bradesco, mas ainda é um patamar de valuation muito atrativo e, na nossa opinião, esses prêmios são merecidos dada a qualidade da companhia. Isso a gente mede com o crescimento de lucro, que a gente espera que seja de 12%, 13% esse ano, e com a rentabilidade, que a gente espera que seja de 21% esse ano. Estou falando de ROI, né? Retorno sobre capital do acionista, que é uma métrica super importante para os bancos. Além disso, o Itaú vai ter o seu encontro com investidores no mês de junho, né? Encontro com investidores é sempre um potencial gatilho aí de curto prazo para as ações. As empresas costumam passar uma mensagem positiva para o futuro das respectivas companhias. E a gente acha que vai ser sim o caso de Itaú, né?
Então, destacaria essas duas empresas. Por último, aí para quem quiser adicionar uma pimentinha no portfólio, a gente tem a ação de Arezzo & Co, uma varejista de moda que está na bacia das almas, né? O preço está muito atrativo. A gente enxerga um múltiplo aí de 14,8 vezes para o lucro que a gente estima para Arezzo em 2024 e mais, né? Ao longo de junho, a gente pode ter notícias positivas relacionadas à fusão com o Grupo Soma. Para quem não sabe, a Arezzo e o Soma estão em processo de fusão. A Arezzo, que é dona da Reserva, da Schutz, da própria marca Arezzo, junto com o Soma, que é dono da Animale, é dono da Farm. Então, esses dois gigantes da moda vão se juntar. E a gente espera que a aprovação por parte dos acionistas aconteça ao longo do mês de junho. E com isso, o mercado pode começar a precificar algum ganho de sinergias dessa fusão, que, na nossa opinião, não estão incorporados no preço atual das ações. Por isso, a gente considera uma compra muito atrativa. Olha só, o relatório completo, incluindo gráficos de valuation da bolsa, de fluxo para fundos brasileiros, de fluxo de investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira, você pode encontrar no link que está na descrição desse vídeo. É só clicar aí que você acessa gratuitamente o relatório completo, incluindo as 10 ações recomendadas para junho. É isso. Um abraço.